Muitas vezes a gente olha para nós mesmos, né? E vemos como Deus trabalha, como Deus nos conhece, como Deus age na nossa vida, como é que Deus faz as coisas. E talvez passa pela cabeça das pessoas que nós que temos um cargo dentro da igreja, pessoas que são missionárias, pastores, diáconos, presbíteros, todo mundo é ovelha, né? Mas muitas vezes a gente vê um sorriso na cara de uma pessoa, de um pastor, e não sabe o que ele está passando. Vê um sorriso no rosto de uma missionária e não sabe o quanto ela está orando, normalmente pela vida dela, mas pela sua vida também. E antes de eu entrar na palavra, eu tive um caso desse parecido. E eu não posso deixar nunca, primeiramente, de agradecer a Deus. Como Deus é bondoso, como Deus é amável, como tudo de bom que nós nem merecemos. Mas Deus não esquece da gente nos mínimos detalhes. E semana passada eu estava voltando de Sorocaba. Muitos sabem que eu viajo, né, de Sorocaba para cá, para vir para o culto. E estava com a minha esposa e estava assim, poxa, eu fico triste porque eu vi um anúncio, né, de um trabalho na igreja e eu já sabia que eu não estaria aqui. E eu falei com ela, poxa, como é duro isso, né? A gente querer estar todo dia na igreja ou estar participando de todos os eventos e muitas vezes a gente ser impedido. Normalmente, quando eu digo que eu não venho é porque eu estou trabalhando, senão eu estaria aqui. E eu vim para a igreja. E o Espírito Santo de Deus, vindo, eu conversando com a minha esposa, ele falou assim, é na minha casa que você encontra pão, que você encontra água, que você encontra amor e que você encontra verdadeiros amigos. É na minha casa que você tem realmente pessoas que intercedem por você. E no final do culto, minha esposa estava aqui e eu falei assim, eu não posso deixar de citar, porque as pessoas têm que saber que muitas vezes uma pessoa pode te abençoar numa única palavra, num único abraço. E eu falei com a minha esposa assim, ela estava conversando aqui com a pastora, e eu falei assim, poxa, eu vou falar com o pastor Mauro, ele vai fazer um evento aqui, eu vou explicar para ele o porquê eu não vou poder estar. E eu parei ali 2 minutinhos com o pastor Mauro e fui falar com ele. E começamos um assunto, né, sobre o porquê que eu não estaria aqui. Eu estava explicando que eu tinha um evento no Rio de Janeiro. Obrigado, eu preciso de bastante mesmo. E já me conhece, né? Aí eu falei assim, ó pastor, não vou poder vir, o senhor me perdoa. Gostaria muito de estar aqui. E Deus levou a gente para uma outra conversa que eu falei para ele, com ele. Só eu e ele sabia, e mais a minha esposa. Ali, 2 minutos, eu recebi um abraço de um verdadeiro amigo. Eu recebi palavras de um verdadeiro amigo. Talvez há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando ele esteve aqui a primeira vez, ele não sabia o porquê que Deus teria e usaria tanto ele e a sua família como nos abençoam hoje. E eu fui abençoado por esse servo. E ali ele falou algumas coisas para mim, e eu saí daqui renovado. Eu saí daqui com meu pensamento totalmente modificado. E o que eu quero dizer para vocês? Que nós somos carentes da oração de vocês. Nós precisamos que vocês intercedam por nós. E quinta-feira eu estive no culto. Aí, falar o que daquela palavra que o pastor Cláudio pregou? Foi diretamente comigo. Eu olhava para o pastor Mauro, ele olhava para mim. Nós sabíamos, eu e ele sabíamos do que estava acontecendo. E Deus falou 100% comigo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus fala com você a todo momento dentro da igreja. É num louvor,
é em algo que você precisa. Deus conhece o seu coração. Então eu não poderia deixar de aqui agradecer a Deus, primeiramente, mas agradecer a vida do pastor Mauro, de sua família, do meu pastor que eu tenho, o quanto vocês semeiam na minha vida. Só Deus para pagar para vocês tudo que vocês fazem por essa igreja. E não é só na minha, é na vida de todos que aqui estão. Amém? E eu vou pedir para a mídia colocar em Romanos 8, 28. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Olha aí, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, gente, não tem nada melhor do que nós amarmos a Deus. Nada. Hoje, quando eu li essa mensagem também no Zap, que tinha falecido essa pessoa, eu comecei a pensar quem era, porque quando nós tínhamos uma igreja de 20, de 30, era fácil. Aí eu lembrei, né? Eu me lembrei de quando essa pessoa que faleceu hoje, ele batizou. Eu me lembro. Um cara grande, forte. Eu me lembro. Falei assim, será que o nosso batistério vai suportar aí o tamanho da pessoa? Ele é grande, lembro do filhinho dele, depois fui lembrando do irmão Geraldo. Aí eu vou pensando assim, poxa, por quê? Por quê? Porque Deus muitas vezes recolhe algumas pessoas que a gente não imagina. Mas isso é um processo que nós vamos entender na glória, não é agora. Não é agora. E quando eu saí da igreja no domingo, na segunda-feira, Deus colocou uma frase que eu peguei ela para mim. E algumas pessoas que me acompanham, eu postei no meu status. Eu sou péssimo para informática, tá? E eu postei e não tinha ideia do tanto que isso repercutiu de pessoas me mandando mensagem. E diz assim: o que parece atraso, Deus chama de processo. Repete comigo. O que parece atraso, Deus chama de processo. Aleluia. Irmãos, Deus, e eu tirei alguns personagens da Bíblia e fui estudar essa frase e aplicar ela num texto. Porque isso foi para mim. Eu estava passando um processo. Precisava passar por esse processo. Nós precisamos por isso. E muitas vezes a vida da gente, para muitos, acham que é só flores. E se eu reclamar hoje da minha vida, eu não posso. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma igreja que eu amo. Eu tenho pessoas que me amam e eu amo pessoas. Nós temos um grupo de pessoas maravilhoso, pessoas que te intercedem. Então, por que você tem que estar desanimado? Por que a gente desanima? Por que a gente muitas vezes deixa o diabo plantar uma semente no nosso coração e isso realmente nos desanimar e vai desanimar nós, primeiramente na fé, primeiramente na igreja? É algo impressionante. Não é no futebol, não é no Celso Portiolli, é na fé. Mexe com o nosso íntimo. E eu peguei essa frase
E falei assim, mas não é uma verdade? Não é um atraso, é um processo. É um processo. E se nós olharmos e pensarmos para nós, por que ainda não aconteceu o que você está esperando? Qual o motivo? Por que muitas vezes nós achamos que Deus está demorando? Ou é só eu que acho? Porque muitas vezes nós olhamos do lado e olhamos o nosso amigo, o nosso vizinho avançar e nós não. Por que será? Qual é o motivo? Sabe o que eu quero dizer para você? O que nós chamamos de atraso, Deus chama de preparação. Deus está preparando. Deus está refazendo aquele vaso que está todo quebrado. Deus está colando, como o pastor falou hoje, peça por peça. Detalhes por detalhes. Mas não é com qualquer cola, como foi falado hoje. É com fio de ouro. Porque você é especial. Você é especial para Deus. O processo prepara você. Você quer ver uma coisa? José recebeu a promessa. Mas antes ele passou por quê? O que aconteceu com José? Você tem ideia do que é um amigo te jogar no poço? Você tem ideia do que é aquele teu amigo que te trai na empresa? Dói? Dói? Dói. Mas e quando você tem os teus irmãos que te empurram no poço? Aqueles irmãos que muitas vezes por um bem familiar te trai na hora de uma partilha. Como é que fica o seu coração? Além disso, te vendem. E você vai para uma terra que você vai ser o quê? Um escravo. Você foi vendido como um escravo. Você teria uma herança e você foi vendido como um escravo. Por quem? Por quem talvez você mais amava. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que a única pessoa que não esquece de você em momento nenhum, que não te vende, que não te troca, que não te dá, é Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim, não vai te abandonar, não vai te deixar, vai te escutar, vai te ouvir, e vai fazer você passar pelo processo que você tem que ser, que você tem que passar. Quem trabalha numa ferramentaria, quando se pega um ferro bruto, e coloca-se num torno para ser torneado, e sai ali uma peça bonita, mas ela não foi gerou-se. Se você pegar um ferro e colocar no torno, e você não ter um desenho, hoje tem torno CNC, coisas mais modernas, que você projeta N coisas nele, mas eu já trabalhei em ferramentaria, como comprador. Então eu comprava matéria-prima. Então você comprava um ferro e ali o desenhista entregava a prancheta no desenho. O desenho ia para a engenharia, aprovava, voltava. Então tinha um processo até aquela peça sair. Hoje se encurtou. O mundo mudou.
Hoje senta um cara no computador, ele digita, aparece, pega um AutoCAD, desenha e a peça está pronta. Evolução. Isso é normal. Como nós temos que nos evoluir também no nosso ministério. Como nós temos que ser diferente. Como nós temos que achar saída para a nossa vida, para o nosso ministério. Como é montado aqui hoje. Olha o que o pastor falou. Ei, pessoal, estou mudando, não vou mais entregar a cesta, vou entregar o mercado. Ei, são mudanças, nós temos que ter mudança. Se nós não sonharmos e não enxergarmos mudança, qual o sentido da nossa vida? E José, jogado num poço, escravo, chegando lá, estava bem, né? Melhorou, ficou ali na casa de Potifar, estava bem. Daqui a pouco, a mulher arrumou para a cabeça dele, ele foi para onde? Na prisão. De novo tentaram puxar o tapete dele. De novo. Você acha que o diabo, ele não arma armadilhas e armadilhas e armadilhas? Ou você acha que ele não sabe do que você gosta? Acho que ele não sabe. Que ele é um bobão, que está aí fora pasmando ali. Está dormindo. É isso? É isso que vocês acham que nós estamos brigando no mundo espiritual? Não. O diabo te conhece, ele sabe a hora que você entra, ele sabe a hora que você sai, ele sabe quem está na sua casa, ele conhece os seus filhos, ele conhece do que você gosta, ele conhece o jeito que você anda, ele te conhece, como ele me conhece. Ei, mas nós servimos um Deus que está acima dele, que nos conhece desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. Nós temos um Deus que é o único que sabe o que você pensa, o que está no seu coração. Foi falado isso aqui hoje também. E isso o diabo não vai saber nunca. O que eu quero dizer para você? Que a promessa chega. A promessa chega. Mas você tem que estar preparado. Você tem que estar pronto. E quando eu digo para você que você tem que estar pronto, não é só você, é você e quem está atrás de você, quem está à frente de você, quem está ao seu lado, tem que estar pronto. Se eu não tivesse o meu amigo aqui que me desse um abraço ali e conversasse 2 minutos comigo, será que eu estaria aqui hoje? Poderia estar de que forma? Quanto vale isso? E Deus foi claro para mim. Ele disse, eu ouvi muito claro. Na minha casa você tem pão, você tem água. Na minha casa você não tem dificuldade. E o que para você pode ser um atraso, é somente um processo. Somente um processo. E muitas vezes nós transformamos isso em dificuldade. Nós passamos isso e nós não conseguimos liberar isso. Nós travamos. Muitas vezes você trava um perdão para alguém. Muitas vezes você deixa de viver o dia de hoje. E pode acontecer, você pode morrer. E aí? Como é que você vai fazer? Vai ficar de que jeito? O segundo tópico que eu quero falar. O processo fortalece a sua fé. O processo fortalece a sua fé. Nós precisamos ter luta. Senão nós vamos ser aquele crente mole. Não. Temos que ter luta, dificuldade. Tem que vir para nós o problema. E nós temos que vencer o problema e mostrar para o diabo, nós somos fortes. Nós podemos vencer.
Davi, outro personagem, ele foi ungido como rei. Parou para pensar? Que muitas vezes a gente fala assim. Alguém fala assim para você, ó, Deus vai te liberar. Isso. Você já sai daqui, compra um carro, compra uma casa assim, de vida todo. Tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Já sai daqui gastando. Está tudo errado. Davi foi ungido como rei. Eu pergunto, ele já sentou no trono? Já foi direto para o trono? Não. Claro que não. Ele foi para onde? O campo. Cuidar do quê? De ovelhas. Davi foi ungido, já foi brigar com Golias? Não. Deus preparou o seu guerreiro. Aí Deus via lá Davi, mesmo ungido, cuidando de ovelha, e preparando. Falou assim, vamos mandar um leãozinho lá, para ver como é que ele vai enfrentar esse leão. Davi venceu o leão. Mudou. Ele chegou com o pai lá, com a cabeça do leão cortada, e disse, ó, eu sou rei, eu vou assumir esse negócio. Já matei um leão? Não, quietinho. Sabe o que eu quero te falar? Cada vez que chegar um leão na sua vida, você mate o leão e fique quieto. Não comenta com ninguém. Não fala para ninguém da sua vitória. Quietinho. Você matou? Você venceu? Testemunha na igreja, você e Deus. Senhor, muito obrigado. Agradece a Deus e vai se preparando. Vai se preparando. É o processo. Acabou o leão? Não chegou mais ninguém? Chegou um urso. Chegou um urso. Davi foi lá e venceu o urso. Falou algo para alguém. Saiu colocando rede social. Eu venci, eu sou, eu fiz, eu aconteci. Não, nada. Quieto. Foram os guerreiros, estavam lá. Golias afrontavam todos. Ninguém tinha coragem, só em ver o tamanho do cara. Só em ver o tamanho do homem. Os irmãos de Davi, ninguém falou, o quê? Eu não vou não. Eu não vou não. O pai de Davi falou assim para ele, ei, vai levar comida para os seus irmãos. Ei, está mandando o rei levar comida. Não está mandando qualquer um da casa levar comida. Está mandando o rei, que foi ungido. Vai levar comida para os seus irmãos. E ele foi. Na humildade. Sabe o que eu quero dizer para você? Para o mundo você pode parecer pequeno. Para o mundo você pode parecer frágil. Para o mundo você pode estar atravessando um processo que ninguém sabe. Mas para Deus Ele te conhece. Para os seus amigos do teu emprego, da tua fábrica, da tua firma, do teu dia a dia, você pode parecer frágil. Mas quem está com você não é frágil. Quem está com você tem o poder de fazer o sol e a lua parar. Quem está com você é quem criou o céu e a terra. Quem está com você, pega o globo da terra na palma da sua mão. Ei, você tem ideia do tamanho do Deus que você serve? Você tem ideia? Davi tinha. Aí chegou lá, Saul falou, e aí, quem vai brigar com o gigante? Ninguém queria. Davi falou, eu vou. Saul olhou para ele e falou assim, põe a roupa no... Deve ter pensado, né, nesse infeliz aí. Colocou a roupa nele, nem cabia a roupa no cara, não cabia nada. Como é que você vai lutar com o cara? Eu vou.
o meu Deus. Mas Davi sabia que o que ele tinha era muito maior do que qualquer lança, do que qualquer armadura, do que qualquer coisa que você ou o ser humano poderia colocar ali naquela hora. Davi tinha o que? Deus no coração dele, e ele sabia que ele ia para a batalha para vencer. E eu imagino, né? Davi caminhando dentro de um córrego. E qualquer um que olhasse, isso é um louco, né? Porque vai brigar com um cara daquele tamanho, e ele pegava uma pedra. Daqui a pouco ele pegava outra pedra e olhava. Essa não. Eu vou pegar essa. E eu imagino ele andando, como muitas vezes a gente anda, perdido, com a cabeça voada. E talvez uma pedra no fundo daquele lago, daquele rio, brilhou e Deus falou assim para ele: ei, aquela pedra é a sua. Sabe o que eu estou falando para você? O teu processo, o que você está passando, a mudança de vida que tem que ter é hoje. Nós vamos mudar isso hoje. Você vai sair daqui, você entrou aqui com um problema e você vai sair daqui com o seu problema resolvido. Aleluia! E Davi pegou aquela pedrinha pequena, mas o poder do que é pequeno para o nosso Deus é muito grande. E ele atirou, não diz quantas pedras Davi atirou para derrubar o gigante? Quantas? Só uma? Precisou da segunda? Precisou da terceira? Sabe o que eu quero dizer com você? Quero dizer para você, Deus não erra o alvo. Deus não erra o alvo. Basta nós termos ouvido, para ouvir o que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração. Deus não erra o alvo. Antes do trono, veio o treinamento. Ei, sabe o que você precisa fazer? Treinar, falar, deixar Deus te usar. Deixa Deus te usar. Davi não teve dúvida. Davi venceu um gigante para o público. Todos que lá estavam falavam do que Davi tinha feito. Mas antes disso, ele venceu o leão e o urso no secreto. No secreto. Para pensar. Ele não saiu falando, porque se ele chegasse lá, como quem já tinha matado um leão e um urso, opa, chegou o cara. Chegou o camisa 10, é ele. Né? Chegou o cara. Mas Deus não precisa de camisa 10. Ele escolhe quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer. É como Ele quer e ponto final. E nós vamos passar o processo que nós temos que passar como Deus quer. Aleluia. O terceiro processo revela a glória de Deus. Aí eu acho que é a parte que para nós e para muitos, eu acho que para 99% das pessoas que não acreditam que nós temos uma vida depois dessa, o processo revela a glória de Deus. Você quer ver? Quem lembra de Lázaro? Hã? Quem lembra de Lázaro? Quando Jesus chegou, Lázaro estava cantando, estava dançando, estava pregando. Lázaro estava morto. Todos que ali estavam diziam que Jesus tinha chegado tarde.
Eu estou certo? A palavra de Deus diz isso? Quantos dias? 4? É ou não é? Todos pensaram, chegou atrasado. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando Deus chega na sua vida, Ele não chega atrasado. Ele chega para resolver o problema. Quando Deus chega na sua casa, Ele chega para resolver o problema. Quando Deus bate na sua porta e Ele quer entrar, Ele chega para resolver o problema. Não importa o estado que você está, não importa se você está morto na fé, não importa se você não acredita mais, não importa se o médico disse que a situação não tem mais jeito, não importa que o juiz decretou lá a sentença, que você vai ter que pagar X ou Y, não importa. Para Deus, não importa. Não importa. E Jesus, naquele momento, mostrou, não é atraso, é apenas a oportunidade de Deus manifestar a sua glória. Porque se Deus chegasse lá e Ele estivesse vivo, nós não estaríamos aqui contando o caso, o fato. Se você não tiver um problema e você não puder testemunhar o seu problema, que Jesus que você vive? Que caso que você tem? Qual é o seu particular com Deus? Agora quando você chega, tirar o nosso irmão aqui, ó, lá na marcenaria, aquele pedido lindo, bonito, gigante, que você fala assim, tirei o pé da lama. Natal, peru, vai ser. Aí daqui meia hora o cara liga e fala, ó, desisto. Se você deixar cair a peteca, acabou. Mas se você pegar ali e pôr a mão, o Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor busca estratégia, o Senhor te dá caminhos, o Senhor leva outras pessoas, o Senhor faz mudança na minha e na sua vida. Como Deus trabalha, muitas vezes nós estamos no emprego e achamos que é o melhor do mundo. Deus arrumou o melhor emprego, abriu aquela porta para mim, é o melhor. Ei, e Deus não te quer ali, Ele vai mudar. Processo. Eu falei hoje com uma pessoa, que eu estava aqui na porta da igreja. Eu falei hoje. Há um tempo atrás, Deus falou assim para mim, vou mudar tudo. Vou tirar tudo da sua vida. E eu olhava para trás e falei assim, meu Deus, como é que eu vou ficar sozinho aqui? E Deus foi tirando assim, ó. Mas não era um não, viu? Não acha que Deus quando chacoalha a árvore é para cair uma folha. É para não ficar nenhuma folha. Nenhuma folha. Se Ele tiver que quebrar no meio, Ele vai quebrar. Se Ele tiver que pegar os cacos e reconstituir peça a peça, Ele vai fazer. Não importa o processo que você vai passar. E Ele não está preocupado, porque Ele já te conhece, Ele sabe que você pode carregar esse fardo. O piano é seu, toca ele. Toca ele. Ah, não tem ninguém lá na marcenaria para cortar madeira, vai lá o Edson cortar madeira. Não tem ninguém para colar, vai lá o Edson para colar. Não tem ninguém para fazer entrega, vai lá ele para fazer entrega. E quem vai carregar? Ele, a Sônia, a Abimael, o seu filho, não importa. Não importa. O que importa é saber que Deus está naquele lugar com eles, com a família, e vai operar o milagre de uma forma ou de outra. Não importa. Se a igreja hoje ter 5 membros, não importa, Deus pode trazer 10, 20, 30, 40, e estruturar como Ele quer. Processo. Talvez você entrou hoje aqui dentro com um processo financeiro, com um processo familiar,
com um processo espiritual. Talvez com um processo ministerial. Mas Deus manda te dizer: não desiste no meio do caminho. O processo não é o fim. O processo não é o fim. Não é o fim. Não é para você desistir. O processo não é o fim. O processo é o que você precisa passar para você entender da preparação que Deus tem na sua vida. É assim que Deus faz. É assim que Deus movimenta. E muitas vezes nós somos egoístas porque nós achamos que Deus só tem olho para nós. Se você olhar só aqui, olha quantas pessoas. E se você olhar um domingo que a igreja está repleta. E se você sair para a rua, quantas milhões e milhões de pessoas Deus atende todo dia. Quantas orações chegam no trono. Quantas pessoas pedindo. Porque o que nós falamos, o que você pede para o Pai? Você vai pedir algo, porque é o Pai. Quando você está na dificuldade, quando você está naquela situação que você não tem mais aonde recorrer, o que você faz? Fecha a porta do quarto, ajoelha e ora. Ou não é isso? É isso. E quem vai estar lá para te escutar? O Espírito Santo de Deus, aquele que vai interceder por você. É aquele que te conhece. É aquele que sabe qual é a sua ação do teu coração. É aquele que age e intercede por você. É o Espírito Santo de Deus. E como é que nós vamos deixar o diabo atrapalhar o que Deus nos deu de melhor? Poder louvar, poder agradecer a Deus, poder dizer que Deus nos curou de algo que o médico disse que não tinha cura. Poder dizer que Deus resgatou um filho lá fora nas drogas, que Deus buscou aquele filho na prisão, que Deus abriu a porta onde não tinha uma porta, que o mundo disse que você não chegaria, e você chegou. Como é que nós vamos dizer isso? Como é que nós dizemos, ou nós mostramos a quem nos segue? Porque não imagina você que você não é um influenciador. Eu digo que você é um influenciador. Mesmo que você influencia uma pessoa, você é um influenciador. Não precisa o cara estar lá no Instagram e ter, sei lá, 22 mil views. Eu nem sei o que é isso, mas é mais ou menos isso. Entendeu? Mas quantas pessoas ele influenciou de verdade e disse para aquela pessoa: Deus salva, Deus cura. Quantas pessoas ele ganhou para Deus? Quantas pedras ele colocou na coroa dele? Quantas? E você? Talvez você influenciou uma pessoa. Essa pessoa aceitou Jesus. Essa pessoa disse, está no caminho de Deus. Você orou para ela e ela falou assim para você: ei, eu sou fruto da sua oração. Sabe aquela igreja que você levou? Transformou a minha vida. Sabe aquele Deus que você falou para mim? Mudou o meu processo. Quantas pessoas? O que é mais importante? É a vida que você tem hoje ou a vida que você pode ter amanhã? O que é mais importante? Eu tive um caso na minha família há pouco tempo atrás, do nada.
Eu nunca vi aquela mulher dar um grito. Eu nunca vi aquela mulher sair fora de uma linha. Nunca na minha vida. Nunca. Nunca. Eu nunca vi ela receber alguém sem dar um sorriso e sem dizer: Jesus te ama, filho. E um dia, prove a Deus num tombo recolher. E ninguém entende o porquê, ou pergunta-se o porquê. Sabe o que eu quero dizer para você? Aproveita o momento que você está aqui hoje. Esse é o momento. Esse é o momento de mudança. Esse é o momento. Não é o amanhã, é hoje, é agora. É a oportunidade que você tem hoje. Eu escutei isso hoje. É hoje. Não é amanhã. Amanhã você pode não estar mais aqui. E você deixou tudo o que Deus te entregou. Sabe o que eu quero dizer para você? Quem abandona o processo pode perder a promessa. E eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Leve essa frase hoje para a sua casa. Não abandone o processo. Mas pastor, meu processo, eu quero a restauração da minha família. Lute por ela, ore por ela, brigue por ela. Meu processo é o meu casamento. Lute por ele, brigue por ele. Meu processo é meu ministério. Lute por ele, brigue por ele. Eu quero a minha família dentro da igreja. Lute por ela. Lute por ela. Processo. Deus trata o processo do jeito que Ele quer. Porque ninguém melhor do que Ele sabe o tempo que você precisa para estar preparado para receber a sua bênção. Amém? A bênção que o Senhor tem para a sua vida, ela é sua. Ela não é minha. Se Deus mandou essa palavra hoje para a sua igreja, para você que está nos vendo, para você que está na cadeira, qual é o seu processo? Não sei. Deus não me mostra nada. Para mim, nenhuma revelação. Mas Deus mostra. E o Espírito Santo de Deus me testifica. Todos aqui estão num processo. E se eu pedir para alguém levantar da sua cadeira, e quem tem um processo, ou está passando um processo, e a pessoa não levantar e não vir à frente, que sentido tem a vida? Como é que nós não temos processo? Amanhã quem for para o trabalho vai ter um processo. Sua família, seu dia a dia, alguém precisa da sua oração. É um processo. Talvez o seu telefone receba um telefonema, como hoje, triste. Ó, Deus recolheu alguém. É um processo. Mas eu quero dizer para você, que você sai daqui hoje vitorioso. Você sai daqui com o seu processo na mão do Pai. É nas mãos de Deus. E ninguém melhor do que Ele. Ninguém melhor do que Ele para saber dar continuidade e resolver o seu processo. Amém? Glória a Deus. Eu peço para que a igreja fique de pé, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês continuem orando pela igreja, orando por nós. Nós precisamos, porque processo nós temos toda hora.
E eu tenho certeza que eu vejo em vários rostos vitórias, bênção. Muitas vezes o diabo fala que você não chegou, mas em nome de Jesus você já é um vencedor. Que Deus abençoe a vida de vocês.